Paz, irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quando clamamos por, por entendimento da Sua palavra, então Ele nos revela coisas grandes e ocultas que não sabemos. As duas casas de Israel. Veja o que diz em João capítulo 12, a partir do versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, ou seja, havia alguns gentios. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então veja que os gentios disseram a Filipe que queriam ver Jesus. Versículo 22 diz que Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ele disse isso com respeito à sua morte e ressurreição. Basicamente, o que o Senhor Jesus estava dizendo é que naquele momento os gentios ainda não poderiam vê-lo, mas depois os gentios iriam poder ver o Senhor Jesus. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse, para que, como grão de trigo, ele frutificasse. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, veja o que ele diz. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta mensagem que o apóstolo Paulo ele traz para a igreja em Éfeso, ela se encontra no livro de Oséias. Porque veja que Paulo ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou para assentar-nos nos lugares celestiais. Eu vou ler a parte de Oséias 5,
A partir do versículo 14, para que os irmãos possam entender melhor a mensagem e o mistério ao qual Paulo estava revelando para a igreja. Oséias 5,14 diz assim: Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, eu mesmo os despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Veja aqui. Irei e voltarei para o meu lugar. O Senhor Jesus ele estava falando da sua primeira vinda como homem e que ele iria morrer, ressuscitar e ascender aos céus novamente, até que o povo se reconhecesse culpado e buscasse a face dele. E pode ver que foi isso que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, lá em Atos, no capítulo 1. O Senhor Jesus ele ascendeu aos céus novamente. Então veja, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. Então aqui já faz uma referência à grande tribulação. Cedo me buscarão dizendo. Veja que nós temos a mania de pensar que o capítulo, que cada capítulo, o assunto se encerra nele. Mas a palavra de Deus não é assim. Existem assuntos na palavra que começam em um capítulo e o assunto segue 2, 3 capítulos. Porque quando a Bíblia foi escrita, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Hoje ela está dividida assim para facilitar para nós. Porém, nós temos que ter atenção na leitura e perceber que o assunto nem sempre ele termina em um capítulo, assim como esse, ó. Cedo me buscarão dizendo, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então veja aqui. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então veja, quem que está dizendo aqui, vinde tornemos para o Senhor? Efraim e Judá. E Efraim e Judá, dizendo, vinde tornemos para o Senhor, eles disseram, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Existe um projeto de Deus por trás de Efraim e Judá. Efraim e Judá
são as duas casas de Israel. Efraim é o reino do norte, chamado de casa de Israel, com 10 tribos. E Judá é o reino do sul, com 2 tribos, chamado de casa de Judá. A casa de Judá tem a promessa de que Jesus viria deles, porque Jesus viria da descendência de Davi, na casa de Judá. Mas e Efraim? Como que ele entra nesse propósito de Deus? Qual que seria o projeto de Deus por trás de Efraim, por trás da casa de Israel? Veja que eles disseram: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa palavra ela tem um duplo cumprimento de profecia. O primeiro foi na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, por causa que ele veio como homem, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas a segunda camada, que é uma camada mais profunda, ela envolve os dias da criação. Porque nos dias da criação, no quarto milênio, estava apontada a vinda do Senhor Jesus. No quarto dia, na criação do sol, da lua e das estrelas, aonde no quarto dia faz uma referência à transição de alianças, a mudança da antiga aliança para a nova aliança em Cristo Jesus. E nós podemos ver essa referência também no profeta Ezequiel, no capítulo 47, onde Ezequiel ele vai andar 4.000 côvados e o rio que por onde passa ele dá vida se torna tão profundo que só se pode atravessá-lo a nado. E esse rio que por onde passa ele dá vida é o rio do Espírito, trazendo conhecimento pleno do Senhor a todos nós. Então vejam que Ezequiel ele andou 4.000 côvados. Veja que a transição de alianças ela é apontada no quarto dia da criação. E nós vamos ver que nos Salmos 90 e em 2 Pedro capítulo 3 está escrito que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Em Apocalipse 20, nós temos o reino milenar de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, fala que resta um repouso sabático para o povo de Deus. E esse repouso sabático está apontando para o reino milenar de Cristo, esses 1.000 anos do reinado de Cristo, com os seus reis e sacerdotes. Então, cada dia da criação está apontando para 1.000 anos. Nisso, nós vemos que Jesus ele veio no quarto milênio. E quando vemos esta profecia dizendo que, que ao terceiro dia ele nos levantará, e no hebraico a palavra levantar também se refere à ressurreição, e viveremos diante dele, e nós sabemos que na vinda do Senhor Jesus tem a primeira ressurreição para o reino milenar de Cristo.
Então nós conseguimos compreender que esse terceiro dia fala-se do reino milenar de Cristo que vai começar na sua segunda vinda. Então, isso nos ensina que nós devemos nos preparar quando nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, a mensagem que nós temos lá no Êxodo, aonde o Senhor ele diz para o povo se preparar para o terceiro dia. Ali o Senhor ele está falando também conosco, porque do quarto milênio para o sétimo milênio, contando em dias, dá o terceiro dia, 3.000 anos. Um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. E aqueles que não estiverem preparados, purificados para o terceiro dia, não vão fazer parte do reino milenar. Então veja que a mensagem do Senhor ela vai se aprofundando na medida que nós vamos pedindo um entendimento a Ele. Por isso que Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o Senhor, Ele veio como um homem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e agora Ele está aguardando o terceiro dia para que Ele retorne e Ele venha levantar a casa de Judá e a casa de Israel, Efraim e Judá, como um só reino novamente em Cristo Jesus. Pois, como está escrito, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Por isso devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, a casa de Israel no tempo de Davi, ela era um só reino, mas depois ela se dividiu em 2 reinos por causa da idolatria de Salomão. E tudo isso já tinha um propósito pela parte do Senhor. Não que Deus projetou a idolatria de Salomão, mas quando Deus dividiu Israel em 2 casas, era por causa de um propósito que já existia. O Senhor, ele disse a Jacó: "Sê frutífero e multiplica. Sê frutífero e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações procederão de ti." Uma nação é Israel, e uma multidão de nações são os gentios. Jacó, em Gênesis 48, versículo 19, quando ele estava já com os olhos escurecidos por causa da sua idade, e ele estava abençoando seus filhos, porque a sua morte estava próxima. Ele então chama José e seus filhos para os abençoar. E Jacó ele começa a dizer no capítulo 48 as promessas que ele recebeu da parte do Senhor. E nessas promessas que ele recebeu da parte do Senhor, ele fala que Deus disse a ele:
se frutífero e multiplica-te, porque uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Jacó, ele sabia que José tinha um filho chamado Efraim. E Efraim significa duplamente frutífero. E Jacó ele recorda a José justamente do que Deus disse, que Deus mandou que ele fosse frutífero. Jacó, então, quando vai abençoar os filhos de José, ele disse, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Só que Manassés era o primogênito. Isso pareceu mal aos olhos de José, e José ele quis trocar a mão de seu pai, porque ele pensou que pelo seu pai não estar enxergando bem, que o pai dele tinha trocado por engano as mãos de cabeça. Porém, veja o que Jacó responde no versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Então vem, Jacó ele estava cego, ele trocou as mãos na cabeça de Efraim e Manassés, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim. José quis trocar as mãos dele de cabeça, pensando que ele tinha feito isso por engano, mas ele falou: Eu sei. Ou seja, o Espírito do Senhor estava guiando Jacó no que ele estava fazendo. E aí ele fala sobre Manassés. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Quando eu aperto aqui na palavra multidão, para ver nos números strongs, aparece aqui a palavra melo. E aqui aparece plenitude, aquilo que preenche, a totalidade. Então vê, plenitude foi traduzido como multidão na nossa Bíblia. Mas se fosse olhar a forma correta de se traduzir, essa seria a palavra. E aqui a palavra nações, a palavra goi, que vai aparecer como nação ou povo, normalmente referindo-se a não-judeus. Então, gentios, plenitude dos gentios. Essa seria uma tradução mais exata e mais correta, e até mesmo mais fácil de entendermos, porque traria mais revelação para nós. Por que que traria mais revelação para nós? Paulo ele era conhecedor das Escrituras, e quando ele vai escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador,
e ele apartará de Jacó as impiedades. Então veja, Paulo lhe diz: não quero, porque não quero que sejais presumidos em vós mesmos, eu vos digo um mistério. Então Paulo ele revela um mistério para a igreja. E esse mistério é que o endurecimento ele veio em parte sobre Israel pela própria dureza do coração de Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E pela profecia de Jacó, quem que era a plenitude dos gentios? Efraim. Então vê que Oséias ele profetiza que Efraim e Judá receberiam vida através de Cristo, como o apóstolo Paulo ele fala lá em Efésios, que estando nós mortos em delitos e pecados, vós recebestes vida através de Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Indo para o versículo 11, veja o que Paulo vai dizer ainda. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, estavam separados da casa de Israel, porque estavam sem Cristo, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Então vê, agora os gentios em Cristo Jesus, eles fazem parte da casa de Israel, eles fazem parte das alianças da promessa, e agora eles têm esperança e têm Deus no mundo. Quando nós vamos para o capítulo 3 de Efésios, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, que, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente. Qual é o mistério? O que nós vimos no capítulo 2, que agora os gentios fazem parte da casa de Israel. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então veja,
O mistério que outrora estava oculto é justamente que os gentios que antes não faziam parte da casa de Israel agora fazem. Por isso que o Senhor Jesus ele disse: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E veja o que Oséias ele vai profetizar também sobre as duas casas de Israel. Oséias capítulo 1, versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel. Israel é a casa de Israel, Efraim. Se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, Cristo, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Jezreel, Deus semeia. Então, a casa de Judá e a casa de Israel, que é Efraim, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo, e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. E qual foi o grande dia em que Deus semeou? O dia em que o Senhor Jesus, como grão de trigo, foi plantado na sua morte e na sua ressurreição, ele produziu muito fruto. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.